Chegamos hoje em uma edição especial do nosso Playcast para falar de imóveis. Rio Verde vive uma sensação no mercado imobiliário e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto com as minhas convidadas aqui, a Carol e a Lohane, né? E, inclusive, mostrar a importância de ter uma assessoria no mundo imobiliário, vamos dizer assim. Só para a gente começar aqui, meninas, já aconteceu um caso inusitado com vocês perante um cliente? Por exemplo, o cliente comprou e de repente, durante o processo, ele teve um suporte que ele não teria se ele não tivesse com um corretor de confiança, uma pessoa especializada no direito, no ramo de arquitetura. Me conta um pouquinho. Teve ou não teve? Teve, Zé. Teve um caso que nós fomos até a casa, o cliente ficou apaixonado pelo imóvel, entrou e falou assim, essa é a minha casa. Passado poucos dias depois, eu voltei no imóvel durante os trâmites de papéis, né, enfim. Cheguei no imóvel, a casa estava com a fiação toda arrancada. Você vai me contar daqui a pouco, então. Segura aí que daqui a pouquinho a gente volta logo depois da vinheta. Está acompanhando o Playcast? Conheça agora o nosso patrocinador oficial, Megatec Informática. Lá você encontra as melhores marcas e preços da tecnologia em Rio Verde. Escaneie o QR Code e faça já o seu orçamento. Play. Zé Ricardo Fala Zé. Edição especial. Consultoria Imóveis, Rio Verde. Então, você ficou curioso, né? Daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo sobre essa história do cliente da Carol, da Lohane, que passou por esse intempérie aí. Mas eu estou recebendo aqui hoje a Caroline, que eu conheço como Carol, inclusive ela é minha madrinha de casamento. Uma vez madrinha, sempre madrinha, viu, Carol? É E a Lohane também, né? Lohane Campos, Caroline Alves e Lohane Campos. Meninas, sejam bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Nós que agradecemos, Estamos aqui Grande hoje. alegria. Falar de coisa boa, falar de imóvel, né? Quem é que não sonha em ter a casa própria, ter o seu ponto comercial, igual eu falava para vocês agora há pouco, né? Que eu também sonho, enfim. Mas conta um pouquinho da história de vocês, como é que vocês chegaram nesse mundo de imóveis. Vou começar com você, Lohane, conta para mim. Sou Lohane, tenho 27 anos e eu falo que eu caí nesse mundo meio que de paraquedas. O meu ramo, eu mexia com documentação de veículos, então assim, nada a ver com a corretagem. Mas era burocrático. Isso, muito. Mas eu via através das redes sociais e aquilo tudo me brilhava os olhos. No sentido de poder realizar o meu sonho e o sonho de outra pessoa, ser lembrado por aquela pessoa durante uma trajetória. Porque, querendo ou não, a sua casa própria é o sonho de vida de todas as pessoas, né? E comecei na Futura. A Futura me abriu as portas e eu até brinco com o Pedro que eu acho que eu não saio dali mais. Me encontrei muito nessa profissão. É uma entrega muito grande todos os dias. É um conhecimento novo. Você saber que você tem processos para percorrer. Você não vai chegar lá em cima se você não ir degrau por degrau. E é uma profissão assim que... Principalmente quem tá à minha volta até fala, nossa, você hoje é outra pessoa, porque realmente vê através de mim esse brilho que o fazer mercado o que gosta e o mercado imobiliário trouxe para mim. Que bom, e os meninos da Futura são gente finíssima, né? As Excelentes. metas deles, eu chego lá, vejo os quadros de meta, meu Deus, e eles alcançam tudo, vocês alcançam tudo, então sempre Graças a desenvolvendo, Deus, mês a mês a gente não só batendo as metas, mas como ultrapassando todas elas. Isso é excelente. O Pedro Paulo vai ficar sem colaborador um dia. Vou roubar tudo pra mim. Brincadeira, viu, Pedro? Brincadeira, viu, Breno? Carol, e você? Conta pra nós, como é que você chegou nesse mundo aí de imóveis? Então, na verdade foi uma pequena estrada, né? Minha chegada aqui em Rio Verde, eu vim com um propósito de estudo, né? Terminei a faculdade de Direito, comecei a faculdade de Designer de Interiores. E nesse caminho eu falo que o direito era ali uma paixão de infância e o designer foi uma paixão que a venda com materiais de construção me trouxe. E esse contato sempre com construtores, engenheiros, arquitetos, dentro da loja, mas eu sempre tive aquele olhar assim, o quanto o mercado sempre estava aquecido. Porque como eu atendia muitos construtores, então a gente sempre tinha aquele olhar assim, nossa, como o mercado de Rio Verde é pujante, né? E recebi alguns convites, mas eu ainda
estava ali me preparando para esse momento. Eu falo que, na verdade, diferente da Lohane, eu estudei bem aquilo que eu queria. E no início do ano, falei, não, agora é a hora. É porque você estava mais ligada direto com esse ramo de construção. E já estava muito bem, né, Zé? Às vezes a pessoa migra para um outro mercado porque talvez ela não esteja tão bem, mas eu estava muito bem. Mas com o olhar mesmo de ver o mercado de Rio Verde crescendo, né, cada vez mais, e as expectativas são as melhores possíveis, eu falei, vou sim, um novo início, né, um novo começo. E foi surpreendente, porque dentro de poucos meses, ótimos resultados, fui muito bem recebida na Futura, e as conexões que eu já tinha, juntamente com outras conexões, com aprendizado, conhecimento, juntando todo esse leque que eu trouxe de experiência da venda do material, né, da construção civil, podendo apresentar uma casa, podendo apresentar um imóvel de uma forma mais específica, de uma forma mais detalhada, de um olhar de quem conhece tudo aquilo que está naquele imóvel de uma forma mais profunda. É porque, assim, a junção de vocês duas é uma junção, tipo, a tampa e a panela, vou dizer assim, né? Por quê? A Carol conhece muito de material de construção, então ela bate o olho e fala, essa casa aqui realmente é uma casa que vale esse preço, vamos dizer assim, né? A grosso modo. E você entende da parte também do design de interiores, conhece também, sabe como é que é a ambientação, né? Porque o designer, ele pensa na usabilidade, né? O cara, existe uma rixa entre designer, entre arquiteto e engenheiro, que eu não vou entrar nisso então, mas o que acontece? O designer pensa na mobilidade. Exatamente. Né? Não é só uma decoração básica. Justamente. Por si, tem todo funcional, acessibilidade para a pessoa. E foi justamente isso que eu e a Carol nos unimos. E você ainda trouxe a parte documental, vamos dizer assim, né? Que, gente, vou falar pra vocês, eu sou bom pagador, mas comprar carro é difícil. Tem tanto documento, tanta coisa para comprovar, né? Enfim, brincadeira, mas é chato. É chato. Né? É bruto. É chato parte e não documento. depende só de você, depende de outros órgãos. Justamente. E a gente sabe como que Até reunir a documentação toda, resolver aquilo, né? É burocrático assim, vamos dizer, é enroladinho, mas faz parte do processo. Isso, né? exatamente. E vale a pena. E justamente, vale a pena. Eu brinco muito que felicidade tem cheiro de carro novo e cheiro de imóvel novo. Com Né? certeza. Né? Uma casa nova com cheirinho bom, né? É bom demais. E é isso. Então vocês uniram todo o conhecimento de vocês para esse mundo imobiliário, né? Trouxeram um pouco de experiência daqui e dali e se juntaram, né? Mas como é que vocês veem o mercado imobiliário de Rio Verde hoje? Nosso último podcast nosso foi com os meninos da Futura, né? O último episódio. E bombou, comentário geral, recebi alto feedback, né? E tal. Mas eu queria saber de vocês que também estão em campo, né? Eles também estão gerenciando, etc. Mas de vocês, eu queria saber como é que está essa questão do mercado imobiliário de Rio Verde. Realmente está aquecido, como o pessoal fala? A gente costuma dizer muito, Zé, que Rio Verde é uma cidade fora da curva. Rio Verde é uma cidade que não dá para ser comparada com nenhuma outra. Porque aqui realmente a gente pode ver o tanto de indústria que vem todos os dias. Todos os dias somos procurados por uma nova empresa que vem. Então, assim, o mercado não para nunca. Ele, claro, que tem, assim, suas elevações e tudo mais, mas principalmente nesse momento o mercado está muito aquecido. Imóvel na planta é uma coisa que às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito. Mudou, e hoje né? já tem uma, assim, acessibilidade muito grande por inúmeros motivos. Valorização, por conta de você conseguir um prazo maior para você fazer o pagamento, a flexibilidade, não é vamos por uma parcela engessada. Então, assim, a gente consegue atender todo tipo de público, desde Minha Casa Minha Vida, desde condomínio fechado, e assim, aceita que qualquer tipo de coisa, tem público para tudo. Para tudo, né? Para tudo. E você, Carol, a sua ótica por esse lado aí também, vai como a Lohane falou? Eu vejo que o mercado, ele está sempre pujante. Talvez vai ter momentos que vai modificar um pouco o público, né? O governo influencia um pouco. E como está né? agora em relação ao mercado hoje em Rio Verde? Você falou que
Varia muito. Mas hoje, o que o pessoal está procurando mais? A gente vê, por exemplo, teve alteração no Minha Casa Minha Vida, que é um pouco relacionado ao atual governo, né? Então a procura aumentou muito. Subiu o preço de compra ou não? Subiu sim. Quanto que uma casa hoje, Minha Casa Minha Vida, custa, mais ou menos? Hoje você pode comprar uma casa até 350 mil pelo plano Minha Casa E isso, Minha uma casa de Vida. 350 mil, quantos metros quadrados? Vai variar muito, assim, da localidade, né, Zé? Mas você vai conseguir comprar uma casa aí até de 90 metros, quadrados. que se enquadra ainda nesse programa, dependendo do local. 2 quartos? Às vezes até mais, 3 quartos, 3? uma suíte, sim. Então, tem bastante opção. legal, hein? E demanda, né? E a procura cada vez E mais isso hoje tem sido crescido. uma procura maior. Sim. Bom, E lógico que o mercado não para, né, nos outros fatores, nos outros, como disse a Lohane, imóvel na planta, hoje as pessoas têm visto como um investimento certo. Eu invisto hoje em algo que eu não vejo, mas que eu acredito, né, para futuramente eu ter esse retorno. E o retorno a gente vê que é muito breve. A gente tem produtos que foram vendidos, verticais que foram vendidos em 18 dias, em tempo recorde. E hoje eu estava vendo que em menos de um ano já teve valorização de 10%. nossa. Então é uma valorização certa. Então as pessoas, assim, elas estão voltando esse olhar para esses produtos. Aquilo que às vezes poderia ter um pouco de receio, já não tem mais. Condomínio fechado, as pessoas já têm buscado, nossos clientes, cada vez mais a segurança, o lazer. Você, por exemplo... falou que, sem querer te cortar, você me falou um negócio que eu ia te perguntar agora. Rio Verde, proporcionalmente, é a cidade do interior que tem mais condomínio horizontal, fechado? Ou vocês não têm essa informação? Porque eu recebi uma pessoa recentemente aqui, a pessoa falou, não, Rio Verde tem condomínio demais, né, fechado, horizontal, né? Sem contar os condomínios que seriam os prédios, vamos dizer assim. Mas Rio Verde tem proporcionalmente, né? É que, na verdade, pela proporção do tamanho da cidade, E né? a procura também, que está cada vez maior, justamente pelo que a Carol falou. Questão de segurança, lazer, porque querendo ou não, ali, igual criança, por exemplo, chegou certo horário, pode ir na área de lazer que tá todas as crianças brincando. Então acaba que tem aquele relacionamento gostoso de infância e ao mesmo tempo tem a segurança. E eu, como sou pai agora, hoje eu percebo, né? Todo dia o Augusto tem um horário de passear. Então ele acorda no máximo até as 8 da manhã, ele vai passear com a babá e volta, né? E depois dorme a sonequinha, de tarde ele faz o mesmo processo. Então assim, você vê que faz parte da rotina. E é um momento muito feliz para ele, né? Esse momento. Como diria o ditado, tem muitos autores que falam que criança tem que ter rotina, né? Rotina disso, tá. E isso influencia muito para quem tem poder aquisitivo. E acaba que é o momento deles se relacionarem, porque hoje em dia nós pais não temos tanto aquele tempo de ficar em casa com os filhos, porque é correria e é uma necessidade nossa também. Então acaba que a babá dá esse suporte para eles se Que seria de nós relacionarem sem elas, sem né? as babás. Porque hoje mesmo eu estava indo pro trabalho, hoje, ele falou assim, papai, fica aqui, brinca comigo. E eu falei, meu Deus do céu, o coração chega até desmancha, né? Mas assim, aí elas ajudam a gente nisso, já pegando esse gancho. E essa questão do condomínio é muito bacana porque até pouco tempo atrás, Rio Verde não tinha tantos condomínios, né? Acho que o primeiro, posso estar muito errado, depois eu posso checar essa informação e colocar na tela, mas o primeiro condomínio fechado horizontal de Rio Verde foi feito pela Habitaço, né? Foi o condomínio Lausanne. Lausanne, né? Logo depois veio um outro que o pessoal denominava como condomínio da Perdigão, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas acho que tinha muitos colaboradores da Perdigão que moravam lá, e depois esses daí abriram as porteiras para o negócio crescer, né? E você vê que onde é que coloca condomínio fechado em Rio Verde, né? Você pode abrir a planta da cidade e ver que em cada ponta tem um ou outro ali, né? Mas que estão todos indo muito bem, uma procura muito maior, e tem tantos outros que estão por vir aí, né? E acho que tanto que é 8 ou 80, né? Da casa minha vida a um condomínio desse, uma casa em condomínio que custa quanto? Um metro quadrado? Depende muito do condomínio, mas temos condomínios aí que custa 3 mil um metro quadrado. Do lote. Do lote. Fora a casa. Isso.
Mas assim, hoje condomínio aqui em Rio Verde, por exemplo, já atende todo o público, porque a gente tem o condomínio do Minha Casa Minha Vida também. Verdade, né? Que foi uma proposta diferente que a Realiza trouxe pra gente, que foi assim, um estouro de vendas. Verdade. A gente fizemos os plantões de venda e foi coisa assim, de uma semana, vendemos coisa de 180 casas. É muita coisa. É muita coisa. Numa semana, muita coisa. Aceitabilidade, né, do produto. Então a gente vê que, independente da classe social, as pessoas elas estão buscando a segurança, né, o lazer, estão todos ali com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito, com o mesmo olhar, né? E partindo dessa questão de Rio Verde, de condomínio, de Minha Casa Minha Vida, de cidade aquecida comercialmente, o que torna Rio Verde, assim, no ponto de vista de vocês, um local atrativo para se investir? É realmente a procura? Que hoje o mercado aqui tem serviço para todo mundo. Falta mão de obra na cidade, né? Então quem vem para cá empreender, cresce. Quem vem para cá trabalhar, tem emprego. Enfim, né? Eu vou dizer isso de uma forma ampla, mas o que torna isso para vocês aí, nesse mercado, ser um investidor em Rio Verde? Eu acho que hoje é a valorização garantida. Aqui em Rio Verde não há nada que você compre hoje que você não tenha uma valorização, vamos dizer assim, boa, muito boa até, né, Carol? Muito assertiva. E é isso que a gente sempre tenta levar para os nossos clientes. Eles entenderem o porquê deles investirem e o que eles vão ter de retorno daquilo. Porque não adianta eu levar um produto para o meu cliente que vai ficar por aquilo mesmo. Então, isso é o que a gente trabalha muito hoje, fazer ele entender que aquilo ele pode ter tanto o retorno da valorização, como se ele comprar para investimento, retorno de aluguel, o retorno da moradia, enfim. Então, acho que assim, a valorização e a demanda, a procura também. E hoje, para vocês que estão na linha de frente aí, qual que é o maior desafio? Um corretor. Você quiser falar, Carol, você também, lá pegando o gancho. O que seria um grande desafio para vocês hoje nesse mercado? Eu acho que fazer o cliente entender isso, que vale a pena, né? Porque a gente sempre leva o produto e a primeira frase que o cliente sempre fala é: tá caro. Tá caro. Então a gente sempre já debate: por que tá caro? Me explica o porquê que você acha que tá caro. Aí a gente entra falando sobre o produto, o porquê está aquele valor, quais são os benefícios que vão ter ali, localização, que hoje é uma coisa que conta muito em Rio Verde. Então, são esses fatores, realmente explicar para o cliente por que ele está investindo naquilo e se faz sentido para ele. Você concorda, Carol? Concordo. E assim, Zé, a gente sempre, tanto nós, né, e a Futura em si também, nós prezamos muito pelos empreendedores. De onde esses empreendedores? Como que é esse produto? Porque assim, existem muitos lançamentos, mas nós precisamos passar a confiança para os nossos clientes que esses produtos vão ser entregues, né? Porque o mercado, ele é um mercado de confiança também, né? Eu não vendo um imóvel só hoje, eu quero atender esse cliente sempre. Então, assim, um dos pontos hoje que é relevantíssimo é essa questão de você mostrar para o cliente que ele pode ter confiança, que ele pode acreditar, que é um negócio certo, né? Que é um bom investimento. E o mercado, quando a gente fala que o mercado está expandindo, a gente vê muitos corretores hoje no mercado de Rio Verde. E talvez não todos estejam tão bem qualificados para a função como em Não é só outros... vestir, colocar um crachá e falar assim: eu sou corretor. Não. Não é verdade? Não. Até porque quem faz isso não fica no mercado, né? Totalmente. Ele pode até ter o seu Cresce, Isso. né? O Cresce F, né? Que é o Cresce físico, né? O registro. Para quem não entende de casa, é o registro como corretor. Ele pode ir lá fazer a prova, ele pode fazer isso e tirar a sua carteirinha, vamos dizer assim. Mas ele não é simplesmente ser, né? Tem que entender, tem que conhecer, tem que ser comercial. E isso vocês têm de sobra, né? Vocês vieram da área comercial, tanto de um lado quanto do outro, né? E tanto esse conhecimento de vocês aí, com certeza vai aglutinar muito para quem for cliente de vocês.
né? E o mercado vai liberando, vai tirando, ó, peraí, né? Então, Porque igual a gente fala, quem vê de fora acha que é uma profissão fácil, que é muito glamour, porque acaba que a gente tem muito lançamento, então a gente acaba indo em muitas festas e tudo mais. Mas por trás de todas essas festas é muito suor, é tem muito muito trabalho conhecimento. duro, é horas e horas trabalhando seguido, às vezes você não tem final de semana, você não tem vamos falar feriado. pitanga junto. Todo mundo acha que é formado em marketing. Eu tenho uma frase, essa frase é minha, de marketing e da vida dos outros, todo mundo acha que entende. Essa frase é minha, tá? Vou registrar na Biblioteca Nacional. Mas aqui é justamente da seguinte forma. Todo mundo acha que é dessa forma, é muito parecido com o mercado de vocês, no ramo de atuação, né? Porque, não esquece que tem trabalho duro, que tem que realmente entender, tem que aprender uma coisa nova por dia. Vocês também têm que ter isso, porque se a saca da soja, se a saca da soja tá ruim, você sabe que o mercado tá ruim, se a roupa do boi cai, igual caiu agora recentemente, piora o mercado, e aí vai, né? Então você vai atender um cliente que trabalha no ramo metalúrgico, você tem que conhecer da área dele. Então, né, até aqui na agência, eu já falei isso em outros podcasts, que um ramo, 1% melhor a cada dia. Nada contra quem trabalha com a área, que é autônomo, nada a ver uma coisa com a outra. Todo mundo que se dedica, que aprende, que estuda, vai ter seu lugar ao sol. Né? Assim tem como o lugar pra corretor. todo mundo, Tem né? lugar para todo mundo. Mas tem os aventureiros também na área. Demais. E é o que a gente sempre fala, assim, tem que buscar o conhecimento de profissional qualificado. Porque é muito sério, você está lidando com muita grana. Querendo ou não, né? Você tem aí um investidor que está colocando um valor numa área e depois ele vai falar, poxa, eu fiz investimento naquela área e o corretor tal não me ajudou, não me abriu meu olho. Não estou dizendo que existem locais ruins. Talvez para a pessoa, aquele momento, aquele local não era bom no momento. Exato. Né? A mesma coisa com mídia, né? Então todo mundo investe em mídia para ter retorno. Né? Ninguém quer comprar ação na bolsa vai perder dinheiro. Não né? mesmo. A mesma coisa com isso, com nossa área de atuação de ambos aí. Mas o que você fala, Carol? Você já falou que hoje o momento está sendo voltado para, assim, o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Voltado para casas populares, né? Minha Casa Minha Vida. Mas em Rio Verde, mediante o conhecimento de vocês, qual que seria a área mais badalada hoje em Rio Verde que, olha, vai por ali que tá no caminho? Nós vemos muito justamente essa questão da procura nos investimentos dos verticais. Tanto assim que tem tido alguns lançamentos, virão outros, né? Os verticais hoje, eles são realmente uma grande oportunidade para quem quer investir, para quem quer ter uma facilidade na compra, para quem quer ter um retorno garantido. É um produto assim que enche os olhos, é um produto bom de ser trabalhado, porque hoje a gente vê que é um produto que nós temos que oferecer, mas é um produto que os clientes também já estão começando a procurar. E cresce em Rio Verde o número de empreendedores para esse setor, né? Até há pouco tempo eu fechei uma área, nós temos outras áreas também, porque cresce Você que está envolvido numa área que foi vendida para um grupo grande nacionalmente, era você? Ou foi a outra colega de você? Foi nossa outra colega de trabalho. Mas também era outra área, então olha para você ver, já é outra área. São muitas áreas, né, que nós na Futura iniciamos. E assim, até pontuando essa área, é uma grande alegria, nós não estávamos nesse negócio. Na verdade, quando ele iniciou até eu ainda não estava na Futura, mas é como as pessoas lá fora, né, o comércio lá fora enxerga Rio Verde, né? Então, assim, uma grande rede já tendo, né, uma entre tantas, tendo esse olhar para Rio Verde. Rio Verde hoje é o segundo maior PIB do Brasil, né, Zé? Foi classificado como a segunda melhor cidade para se investir no país. Então, assim, não é algo que nós falamos por falar. É algo que nós vivenciamos dia a dia. É algo que nós temos clareza, que nós temos a certeza. Eu olho assim, eu trabalhava dentro de uma loja, então o meu mundo era aquela loja. E hoje, tendo um olhar de Rio Verde,
nós vemos o quanto de lançamento tem o tempo todo, o quanto a cidade está crescendo. E nesse trabalho que eu e a Lorraine nós estamos desenvolvendo, é até uma forma de levar a mais pessoas. Porque eu vejo que às vezes as pessoas não investem tanto, ou não têm o seu primeiro imóvel, ou não compram um lote, às vezes até por falta de informação. Às vezes tem muito corretor, o mercado está ali todo movimentado, mas ainda tem pessoas para serem alcançadas o tempo todo. É porque vocês, vou denominar, vocês não são corretoras de imóveis, não são vendedoras de imóveis. Vocês são consultoras de imóveis, vamos dizer assim. Vocês têm opinião de mercado, sabem o que estão dizendo e vão dar o posicionamento exato para quem precisa. Então, eu até brinquei com a Carol esses dias, conversando com ela. Carol, eu preciso fazer isso, como que eu faço? Qual que é o horário? Ó, Zé Ricardo, se você quer isso, você não vai conseguir por menos de tanto. Deve fazer um almoço, né? Você falou, você não vai conseguir por menos de tanto. Pô, peraí, então ela já entende, ela já sabe como que é, né? Por esse peso. E já pegando por esse lado de orientação, quais são os maiores erros que as pessoas em geral cometem na hora de comprar um imóvel? E o que vocês podem me dizer em relação a isso? Eu acho que comprar na emoção e não ter um bom corretor para orientar. Porque como a gente falou, tem muita gente surfando essa onda do mercado. Então acaba que muitos corretores estão ali só por conta da comissão. Então às vezes a comissão hoje ela é atrativa, mas amanhã vai dar um problema para o cliente, não vai entregar um produto, ou vai dar problema na documentação. Então tudo isso é importante. E é o que eu friso muito. Eu prefiro não ter o cliente hoje, mas ter ele durante toda a minha trajetória de corretora, do que ter ele hoje e ele sair falando mal, porque a gente sabe que fala bem para um, mas fala mal para 10, né? Então isso é um grande fator para mim, como corretora, é levar a verdade para o meu cliente, acima de qualquer coisa. A gente sabe que existe um conselho de ética, até comentei agora há pouco sobre a questão da carteirinha e etc. O Cresce, ele faz um belo trabalho, mas o que a gente está querendo dizer aqui é que vocês entregam mais do que o esperado para as pessoas, né? Essa orientação, vou mostrar, olha, peraí, cara, vai por aqui, o caminho é melhor. Você pode até ter vontade de comprar, e não que os imóveis sejam ruins, mas então você vai traçar o perfil do investidor para o imóvel. Exatamente. Mais ou menos isso. Saber direcionar ele aquilo. E é o que a gente sempre fala. Hoje estamos numa empresa que é uma grande escola para nós. Muitas vezes a gente, quando tá ali no começo, a gente age pela emoção, que acaba que é tudo muito novo. Eu até brinco que hoje eu não faço nada sem falar com o Pedro. Às vezes eu até falo assim, nossa, eu tô te enchendo, né? Mas assim, é que a gente vai passando coisas e a gente vê onde a gente precisa recuar, onde a gente precisa dar um outro passo. E ver a cidade de Rio Verde nesses rankings é uma coisa que assim, poxa, eu tô aqui, então é a hora de eu pegar todo esse crescimento também, de eu fazer as pessoas entenderem o que está tornando a nossa cidade. Igual vendemos essa área que você mencionou, foi o contrato, assim, não posso falar com certeza, mas eu acredito que foi o maior contrato da nossa cidade. Então, assim, são pontos relevantes e a certeza de que a gente está num bom lugar para trabalhar, de ensinamento, trazer transparência para as pessoas, que a gente pontua muito isso, né? Ser transparente com o cliente. E com certeza essa pessoa que investiu aqui não comprou pela emoção, né? Comprou, estudou bem, analisou bem, e viu que o momento que ele queria era aquilo, que servia. A geração que a gente está falando aí foi 3, 4 anos, se não me engano. Então, assim, não são coisas que acontecem da noite pro dia. Exatamente. E aí, aí que entra o esforço envolvido em apresentar o melhor para o cliente, né? E você também concorda, Carol, com isso? O que você tem a dizer com relação a esses erros? Eu vejo assim, Zé, como a Lorraine pontuou, essa questão da emoção é algo que precisa sempre ser muito trabalhado, né, no cliente. Nós não queremos vender um produto que lá na frente o cliente fala, não é bem isso que eu queria. Então, assim, a gente precisa estudar cada perfil, o dia a dia daquela pessoa. Às vezes eu quero comprar, mas na verdade nem eu mesma sei o que eu realmente
preciso. Então, eu vejo que é o momento de um consultor entrar e mostrar para o cliente o que são benefícios, o que são malefícios, as relevâncias de uma localização, a relevância de um acabamento, né? A gente está falando muito de acabamento. Eu vejo, por exemplo, você construiu uma casa já com o intuito de formar uma família. Sim. Então, você precisava de uma casa ampla. Claro. E assim você fez. Então, meu cliente hoje é um cliente solteiro? É um cliente casado? Já tem filhos? Não, não tenho, Carol, mas eu vou casar e logo nós vamos ter filhos. Então, assim, você tem que ter todo esse parâmetro. Pensar não só a curto prazo, mas a longo também. Porque é um investimento considerável. Você falou uma coisa tão engraçada, voltando à ação de família. Quando eu fiz minha casa, né, com a Lohane, e aí o que acontece? Na época, para nós dois só, a casa era muito grande. Era muito grande, assim, para nós. E aí veio o Augusto, né? A casa hoje tá tropeçando em brinquedo, falta espaço, que não sei o que. Agora vem a Clara, né? Ela tá quase sendo papai de novo. E a casa já ficou pequena. Já tá na hora de você investir no seu Nossa, casa. Deixa eu ter mais de pagar essa primeiro, por favor. A gente vê que a gente precisa ter essa perspectiva de olhar os próximos anos, o planejamento. Às vezes, o meu cliente, você como meu cliente, talvez não estava tendo esse olhar. Mas, Zé, você não vai ter um filho daqui a uns dias? Vocês vão ter outro filho? Então, assim, tem esse olhar. Até o contrário também. Meu cliente é um cliente... Não vou... será que talvez um imóvel menor, talvez você não vai se sentir mais aconchegante ali, enfim. E apresentar esses pontos que eu acho assim que é primordial. Você ter um olhar que talvez o seu cliente não esteja. Não esteja ligado. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, justamente pegando por esse lado. Quando as pessoas vão investir na cidade, né? Eles costumam olhar por aplicativos, né? Tal lugar. Por exemplo, vou comprar um imóvel ou vou alugar uma casa em tal lugar. Nada contra a tecnologia. Mas sempre é necessário o calor no ano. Né? E como é que vocês veem isso? Tem ajudado vocês, as plataformas digitais? Não tem? Como é que funciona isso hoje no dia a dia? A plataforma ela entra como uma ajuda mais rápida. Por exemplo, às vezes a pessoa está na outra cidade, mandamos as opções para ela, a gente entende um pouco o que ela quer, por exemplo, mandamos 5 opções, ela gosta de 2. Então a gente sabe que a proposta daquelas 2 é algo que ela gosta. Então a gente pode mandar mais opções para ela naquele estilo. Então a gente consegue filtrar um pouco mais aquilo que ela quer, marcamos e acabamos que assim, tem que ser uma coisa pessoal, porque a gente sabe que a gente vê por foto é uma coisa e vê pessoalmente é outra. Então acaba que assim, a gente usa a tecnologia no sentido da praticidade, da rapidez, algo né, nesse sentido assim. E isso tem sido uma roda para vocês. E nesse contato físico, então você inicia ali através dos meios, né? E quando você parte para esse contato físico, você consegue entender melhor que o cliente realmente está buscando. Porque eu volto no ponto, porque desde quando eu iniciei nessa área de vendas, a gente vê muito isso. O cliente, você precisa entender o que esse cliente realmente está buscando, porque tem alguns momentos que ele mesmo ainda não sabe o que ele quer. Então a gente precisa ter essa visão, esse conhecimento, uma noção mesmo, né? Que só o tempo com o cliente, enfim, te traz. Para você poder entender qual que é o perfil, o que ele realmente está buscando. Tá. E aí, com relação a esse conhecimento que vocês têm, com todo o parâmetro, né, de assessoria, vamos dizer assim, né, de consultoria, você comentou comigo do caso inusitado, lá no começo. Me conta, como é que foi isso? O cara estava comprando um imóvel de você e aconteceu o quê? Assim, Zé, já estava definido, ele entrou, falou, vai ser essa casa. E aí a casa fica fechada, né? E durante a documentação, todo o processo de documentação, determinado dia eu voltei no imóvel e haviam entrado, né? Durante a noite alguém entrou lá, tirou toda a fiação. Lógico que não foi o cliente, óbvio.
Não, né? Hoje em dia não pode nem se convenciona mais, porque se é suspeito, se é bandido, não sei. A pessoa entrou. E aí entrou, né, na casa. Vou fazer um disclaimer. Um amigo meu de rádio falaria humilhante, fecha aspas. Mas enfim, desculpa, continua. E aí quando eu cheguei lá, estava assim, tudo sem afiação, os painéis de LED, os pendentes que tinha na casa, lustre, as portas, assim, um pouco danificadas também, parte de pintura suja, né, porque subiu ali, janela do banheiro danificada, torneira levada. Saqueou a casa. Na verdade, foi um grande susto. Mas e aí, o que aconteceu? E assim, dentro de todo o O conhecimento... cliente desistiu? O cliente, assim, eu vejo que ele não desistiu pelo aparato que ele teve. Porque, assim, eu fui muito pontual no cuidado na forma de falar, na forma de deixar claro que tudo aquilo seria resolvido. Ele ficou preocupado porque, como ele estava comprando, na hora veio aquela dúvida assim, nossa, será que a responsabilidade é minha? Então, assim, eu deixei tudo claro para ele dentro dessa questão jurídica mesmo, né? Que não. Ele tinha alguém por ele. Que ele tinha alguém por ele, que ele não precisava se preocupar com nada, porque ele já via tudo muito avançado, né? A casa já estava prestes a ser entregue para ele, a chave já estava prestes a ser entregue para ele. Então, o que eu fiz foi levar toda a tranquilidade para ele, cuidar, né, do processo num todo. Eu vejo até o conhecimento que eu tenho nessa questão de parte elétrica, enfim, na parte decorativa, né, arandelas, pendentes. Eu deixei tudo muito pontual para que tudo voltasse a estar da forma que era antes, até de uma forma melhor. Por exemplo, como o cliente já tinha passado por isso e ele queria tomadas pretas, por exemplo. Então a gente já organizou tudo com as tomadas pretas, deixou já do jeito que ele queria. Já conseguiu realizar ali alguns ajustes, né, para que ele ficasse bem satisfeito e que esse ocorrido não fosse um trauma ou algo que pudesse atrapalhar algo que para ele, assim, é um sonho, né, a compra do primeiro imóvel. Não, e eu acho que com certeza ele ficou, tanto ele quanto o investidor lá, o vendedor, né, da casa, ficou bem satisfeito com relação a essa orientação, né? Olha, vai por aqui, vai por ali. Que acho que até o cara que tá vendendo a casa pensa, meu Deus, e agora? Isso é realmente da minha alçada? Isso aqui, eu sou responsável por isso? E aí tendo esse aparato todo, vocês... E foi um grande ponto, Zé, porque realmente você falou algo, porque quem construiu essa casa, o construtor dessa casa, não mora hoje em Rio Verde. E logo após a construção, mudou algumas coisas nos planos. Então, o nosso suporte, ele foi tanto do lado do cliente comprador, como do construtor. Então, assim, nós poderíamos, às vezes, simplesmente, né, deixar, mas não. A gente deu todo o suporte a todo tempo, até o ponto, assim, de buscar profissionais, por exemplo, o eletricista, o pintor, olha, me ajuda, é algo assim que a gente tem uma certa urgência. E até esses profissionais para resolver tudo da melhor forma e no menor tempo possível. E que ficasse, né, bom para os dois lados. E eu acho que isso que é o importante, fazer além daquilo que te é pedido, do que é pago. Então, assim, isso é o que a gente busca mais trazer pro cliente, ele estar seguro daquilo que ele está fazendo, qualquer tipo de problema que ele venha a ter, o problema vai ser solucionado, não existe meio termo. E a gente entender que estamos lidando com dois clientes, temos tanto o comprador quanto o proprietário. Então a gente tem que dar suporte para ambos. E vamos lá, falou comprador, vendedor, essa casa foi compra financiada ou não? Sim. Tá, então vamos lá. A pessoa que quer comprar uma casa hoje financiada, quais são as modalidades que ele tem de financiamento, assim, se a gente pode dizer? E como é que funciona também para aquela pessoa que tem um imóvel, né, novo ou seminovo e quer vender para financiamento? Como é que funciona isso? Vocês também auxiliam nisso? Quer falar? Sim. Hoje, como eu disse, né, o mercado está muito em busca desse financiamento Minha Casa Minha Vida, né, que tem essa faixa. Porém, hoje nós temos muita procura também, Zé, em Rio Verde, de imóveis com valores maiores, né, que nos exige financiamentos de valores maiores, consequentemente. Hoje, a média
financiamento de até 80%. Então, o cliente, ele basicamente, ele vai ter que ter 20% do valor, né, para uma entrada, mas ele pode usar FGTS. A gente vê, assim, que o mercado, ele tá muito aberto a propostas, né, e eu vejo que das grandes vertentes do mercado hoje é que o nível de aprovação está sendo grande. Então o pessoal de Rio Verde não vai ainda de cliente. Não. Coisa boa. A gente vê assim, o nível de aprovação é muito bom. E hoje a gente tem correspondentes bancários no mercado muito bem qualificados para isso, né? Nós temos um suporte também desses correspondentes, até aproveitar para agradecer esses correspondentes, porque eles fazem parte, né, também de todo esse processo. Então, recorre a um, recorre ao outro. Eu tô com uma cliente, assim, que... mostrando pra ela que eu tô junto com ela mesmo e que eu quero o melhor pra ela. Então, esse documental, todos vocês também auxiliam? Sim. Então, apresentando ali pra ela todas as opções mesmo, pra ver o que se enquadra naquilo que ela realmente busca. Porque eu vejo que... Tanto é que você teve um caso recente sobre isso, né, Carol? Nós estávamos até hoje de manhã falando na reunião. Exato. De um cliente de uma parcela que tá o financiamento X, seria aí R$2.500 e conseguiu reduzir para 2. Outro cliente que era 2 foi para uma média de R$1.500 a parcela. Então, assim, uma diferença considerável, uma busca mais profunda pelo cliente, né? Eu poderia simplesmente ter mandado e é isso e pronto. Então, a gente vê, assim, que dedicação da nossa parte, né? Vê como não mais uma venda, mas a venda. Uma parcela, o valor final do imóvel, à vista seria quanto um imóvel como esse? Só para quem está acompanhando a gente entender qual que seria o valor do imóvel desse. É porque, assim, hoje, Zé, para a gente ter um parâmetro, vamos supor que uma casa seja em torno de R$300 mil. Então, nós vamos ter uma média de parcela aí em torno de... Ele vai financiar dando 80%, dando 20%, ele vai dar 60 mil de entrada, vai financiar 240, né? No caso, um financiamento desse, como é que ficaria? Então, a gente vai ter uma parcela aí de uma média de R$2.200. Certo. Né? Então, dentro dessa segunda opção, vamos supor, né, que se fosse da outra opção, seria um valor maior, né? Então, assim, já é um caminho que a gente encontrou, que nós chegamos, né, nessa busca pelo melhor para o cliente em ter uma parcela com valor mais reduzido. Que eu vejo que hoje, assim, é um grande diferencial até para nós. Tá. E outra coisa, vamos lá. É uma pergunta boba mesmo, assim, mas para a gente entender. Sobre os imóveis. Você estava de imóvel na planta, eu queria te perguntar, passou o time, mas eu quero voltar lá. Qual que é a vantagem e a desvantagem de comprar, se existe desvantagem de comprar imóvel na planta hoje? Eu me identifico muito com o imóvel na planta, tanto é que, não vou dizer especialista, mas as minhas maiores vendas são imóveis na planta. Existem muitos especuladores, você tem que pessoal que compra só para depois vender o ágio? Com certeza, porque ali ele já tem um ganho muito rápido. Então ele compra, por exemplo, preço de pré-lançamento, que é quem a gente fala que vai sair na frente, vai pegar um preço mais bacana, e passa 6 meses ele já vende por um preço cheio e tem lá alguns... 2, 3 vezes mais. Entende? A gente compra imóvel na planta. Exatamente, inclusive tá vendo lançamentos excelentes. E uma coisa que eu queria até voltar, que eu esqueci de falar, que são a procura por flats. Antes a gente falava em um apartamento de 30 metros, as pessoas falavam assim, 30 metros não cabe uma cama, e não. Hoje a gente tem flats aí, temos até um prédio que é somente flats e assim, não fica sem alugar, tem fila de espera e a gente tá falando assim de um aluguel praticamente de uma casa. O valor de uma casa. Isso, então isso atrai muito as pessoas a fazer esse tipo de investimento. Mas aí no caso seria o investimento hoje, você está falando aquele investimento em que é hotel e flat ou somente flat?
Somente flat. Olha só que legal, hein? Mas Rio Verde é uma cidade universitária. Rio Verde é tudo, né? Rio Verde é agro, Rio Verde é pop, Rio Verde é não sei o quê. Exatamente. E Rio Verde também é universitário, né? Tem tudo. E, por exemplo, várias épocas do ano você vai procurar hotel e não tem. Então, já temos áreas sendo negociadas para entrar na modalidade de Airbnb. Fazer os flats justamente para os investidores fazer esse giro. Aí, ganhos. Sim, sem contar Tecnoshow, que Tecnoshow é um movimento louco, né? Dá até engarrafamento de avião aqui em Rio Verde, né? Tem uma foto que rodou nas redes sociais aí, muitas aeronaves paradas no aeroporto, né? Que para nós é algo atípico. E eu tive recentemente com um reitor da universidade de Rio Verde, Varela, e ele estava me contando que Rio Verde recebe mais de 12 mil universitários em uma semana para fazer o vestibular. Aí você põe aí, cada universitário deles vem com o pai ou com a mãe ou com os dois. Então, em mínimo, 25 mil pessoas numa semana em Rio Verde não tem imóvel para todo mundo. Não, Justamente. Não tem. é por isso que, assim, já pegamos fases de termos clientes morando em hotel. Porque não E tinha. tem casos também de que a pessoa vai dormir no hotel com o filho, porque não tem espaço. Exatamente. Então, assim, a demanda está grande e é um ponto que a gente bate muito na hora de oferecer o produto pro cliente, né? A demanda está grande, então eu tô te ofertando um produto que você realmente vai ter retorno e que é o que a gente fala, o principal é a gente colocar dinheiro no bolso do nosso cliente, né? Investimento. Então, assim, investem na planta, que é o investimento certo, retorno certo. E o Cada investimento da lança, ele é tão versátil, né? Eu vou dizer assim, porque seja para flat ou para ponto comercial. Nós tivemos um lançamento comercial também. Aí que o negócio foi que nem água, né? Exato. Vendeu rapidíssimo, né? E aí Rio Verde realmente é fora. E questão da pandemia também fez as pessoas enxergarem o trabalho de uma outra forma. Hoje em dia, muitas profissões migraram para o home office. Então, você pode ter sua sala num prédio, que às vezes você não recebe tanto público, você consegue fazer uma coisa ali. Então, Deixa eu perguntar para vocês, pós-pandemia, vocês acham que o mercado deu uma mudada? completamente. Porque hoje o cara também trabalha em casa, ele quer uma casa até maior para colocar um home office ali, né? Um estúdio em casa. E ele ia estar aqui gravando a gente, ele falou recentemente que vai casar, quer comprar uma casa e vai colocar na casa dele um home office. Tô mentindo, Pedro? Aí, tá vendo? É isso mesmo. Então, é isso. Tanto é que muitos desses prédios que vão ser levantados já tem a própria sala de coworking, que são as salas de estudo, de escritório. Você pode fazer sua reunião ali. Outro fator importante também que as pessoas viram hoje, que nem todo mundo está querendo ter filhos, mas todo mundo tem um pet. Então acaba que que os construtores já estão olhando para esse lado. A maioria dos lançamentos já tem a parte de pet care, que é a parte... E eu vou fazer um spoiler aqui. Tem um lançamento de validade que vai ter um Pet Place. Falei demais, não posso falar muita coisa, mas eu tô sabendo. Exatamente. Então, o Pet Place é uma praça só para cachorro, gente. Imagina. Fazer só para pet. Entendeu? Que legal. Então é Rio Verde das abóboras, Rio Verde do povo diferenciado mesmo. E eu queria que você me falasse também, mediante tudo isso que a gente falava, né? Como é que vocês veem Rio Verde nos próximos anos? Futuro. Vou deixar a Carol falar um pouco. Fala, Carol. Poxa, Carol. Olha, Zé, assim, o que a gente... Vou até voltar aqui um pouquinho no Pedro, porque o que eu vejo, assim, que me encanta, tem me encantado cada vez mais no mercado imobiliário, é que é justamente isso. Todo lugar que você chega, hoje nós tivemos uma reunião e nós fomos oferecer um produto e o cliente já tinha uma área, então a gente foi para um negócio, já surgiu outro negócio. Então tudo é assim, todo lugar que nós vamos, que nós estamos, tem um comprador. Tem alguém querendo comprar seu primeiro imóvel, alguém querendo investir, ou que seja alguém querendo vender, né? Uma casa, que seja. E até voltando um pouquinho... Nesse caso, eu quero um pedaço da comissão do Pedro. Depois. Quem tem, né, os seus imóveis para venda, imóvel para aluguel, né? Pode também estar nos procurando. A gente está falando muito, assim,
da procura do cliente comprador, né? Mas quem tem aí o seu imóvel para venda, né? Nós realizamos captações, até porque para nós termos o melhor produto para oferecer para o nosso cliente, a gente precisa ter um leque, né? A gente precisa ter opções, né? Então, nós estamos totalmente à disposição para fazer um material desse imóvel, fazer uma captação diferenciada. Lá na Futura nós somos mais de 20 corretores, né? Então é todo um aparato, toda uma equipe totalmente focada para trabalhar e realmente vender e fazer o negócio acontecer, né? E falando de mercado, eu sou muito feliz por estar hoje em Rio Verde. Eu falo assim que eu escolhi Rio Verde, eu escolhi vir para essa cidade, eu escolhi estar aqui e eu sou muito feliz. Eu sou assim, hoje uma apaixonada por Rio Verde. Esses dias eu vi o vídeo de apresentação de Rio Verde quando vai mandar para algumas empresas de fora. E eu Que a prefeitura tem, né? Que a prefeitura tem, fica ali sempre passando no aeroporto. E eu me arrepiei quando eu vi, quando eu vejo, né? Até estava falando da Lohane, a Lohane também teve esse mesmo sentimento. Nossa cidade, ela tá numa expansão muito grande e os próximos anos nós temos aí expectativas de dobrar e nos próximos 5 anos de dobrar. Eu acredito que isso vai ser superado, porque nós vemos que quem está aqui hoje dentro de Rio Verde precisa ter um olhar que as pessoas que estão fora de Rio Verde já têm. Então, muitas empresas querendo vir, muitas pessoas querendo vir morar, trabalhar, estudar. Então, é um crescimento certo, é um lugar de uma valorização garantida. E o que é melhor é que nós vemos que Rio Verde ele está acompanhando esse crescimento, seja em vias, seja em praças, seja o comércio. O comerciante de Rio Verde, hoje, ele tem mudado o posicionamento dele, né? Nós vemos fachadas mais bonitas, nós vemos a procura por pontos mais estratégicos, nós vemos um planejamento, nós vemos empresas daqui expandindo, né? Não é só empresas chegando, mas as empresas que estão aqui também entendendo essa mudança de mercado. E isso é fantástico, porque o mercado, e nós, como o mercado imobiliário, tá dentro de tudo isso, para mim, assim, é gratificante. É como se pode ser uma pequena parte, mas é nós fazendo, contribuindo de alguma forma com essa expansão, com esse crescimento do mercado. Estamos fazendo a plantação agora, como se diz, né, para colher os frutos. E a gente tem Rio Verde certeza. realmente é um negócio diferenciado. Se pegar o ranking das maiores cidades, depois procure na internet para vocês verem. O ranking das maiores cidades do Centro-Oeste, quantas cidades tem no Centro-Oeste? Também. Então vamos lá. Rio Verde está no top 8. 8ª colocação das maiores cidades do Centro-Oeste. E isso nós estamos falando das 4 capitais, né? 4 capitais porque Goiânia, Brasília, Campo Grande e Cuiabá, né? E ainda por cima tem as cidades satélites, que são próximas dessas cidades grandes, né? Então sempre tem uma ou 2 cidades. Rio Verde está em 8ª colocação. Hoje já abastecemos muitas cidades, né, ao redor. Então a gente tem aí no Brasil as macro-regiões que o pessoal fala, né? Regiões importantes. Região de Ribeirão Preto, região de Uberlândia e região de Rio Verde. Eu brinco muito isso porque eu fico no trecho de Rio Verde e Jataí e brinco com os colegas de lá que eles fazem parte da Grande Rio Verde, né? Aí os meus amigos não gostam. Mas brincadeiras à parte, é justamente isso. Rio Verde é uma cidade que se destaca nacionalmente, né? Como você falou, do PIB. E quem vem para cá para investir, o que eles devem considerar na hora de escolher um corretor de imóveis? Porque tem gente da roda aí. E aí? Eu acho que a credibilidade, principalmente, claro que a gente tem muitos corretores autônomos que têm essa credibilidade, mas buscar principalmente onde esse corretor está, a empresa que ele está, a credibilidade que ela passa, a transparência. E acaba que, vamos dizer que hoje em dia é muito fácil a pessoa ter esse contato e saber
como é a pessoa. É uma coisa que às vezes a gente fala assim, parece besta, mas entra na rede social que você vai conhecer um pouco a pessoa. Então isso, hoje em dia temos essa facilidade, né? Justamente. Da pessoa ver quem realmente somos. E aí vocês, pensando nisso, falando de rede social, vocês criaram um portal? O que é? A gente criou uma página, né, no Instagram, nós estamos iniciando, que é a LK Connect. E na LK Connect, a gente quer falar tanto de imóveis, né, mas também do que acontece em Rio Verde, do mercado de Rio Verde. Porque eu vejo que as pessoas, elas, como eu disse, né, lá atrás, as pessoas precisam conhecer o que está acontecendo em Rio Verde, o que está acontecendo no mercado. Porque Rio Verde tá tudo crescendo e tudo acontecendo de uma forma tão acelerada que eu tenho certeza que se eu for tirar 5 minutos para falar com você, que é uma pessoa super atualizada, você vai falar, nossa, Carol, mas tem esse empreendimento, nossa, mas tem esse tal empresa, porque é muita coisa. Então, assim, é uma forma de nós levarmos num todo, gastronômico, moda, imóveis, arquitetura, designer, sim, abrangir, né? Mas isso com notícias e com a consultoria também. Também, justamente, todo. Conte-me mais. Porque assim, eu adquiri ao longo desses anos muito conhecimento nessa parte de acabamentos. E é algo que eu sou apaixonada. E hoje, trabalhar como corretora de imóveis me alegra muito por conta justamente disso. É a realização de sonhos e conseguindo levar para a pessoa ali uma realidade, explicar de uma forma mais profunda. E eu vejo que isso falta um pouco. Às vezes apresentações muito superficiais, né? Tem coisas acontecendo, por exemplo, grandes lojas vindo para Rio Verde que pessoas que não têm esse conhecimento. Então, nós queremos levar isso. Um portal mesmo. Um portal. Por exemplo, hoje algo assim muito grande é a Ferrovia Norte-Sul. Nossa cidade é um polo e muito bem localizada, né? Se você for conversar às vezes com algumas pessoas, elas não sabem o tamanho da ferrovia, quais os benefícios que essa Quantidade de pessoas que trabalham lá. Que ainda vão chegar, a estrutura, né? Então nós queremos levar isso para mais perto das pessoas. Que ótimo. LK Connect. LK Connect. Aí o Connect é com 2 N's ou com um N só? Com um N só. Então, @LK Connect com um N só e o T mudo. Ok, boa. Vou seguir vocês lá então. Precisa de um sócio, quem sabe nós podemos negociar depois desse negócio aí. Brincadeira, viu, gente? Mas a ideia é boa. Muito boa. Muito legal. Que a gente quer unir, igual a Carol veio de um... Quem opera? O José? Também. Também? Também. Beleza. Ele pagou R$50 pra falar o nome dele aqui, aí eu tô ajeitando aqui. Então a gente uniu isso, o conhecimento que a Carol trouxe com o nosso mercado imobiliário, e a gente quer fazer a unção dessas empresas. Uma empresa de acabamento, nós temos o conhecimento com construtores, arquitetos, que é quem usa do benefício que as empresas têm. Então o nosso intuito é isso, trazer um evento, trazer uma coisa diferente, uma forma de trabalho nova, né? O mercado não pode ficar engessado, né? Os corretores de imóveis moldam o destino de Rio Verde, vamos dizer assim? Que assim seja. Eu vejo dessa forma. E até porque, Zé, a gente não pode ficar preso totalmente em falar só de imóveis. Eu acho assim, a todo momento, eu vejo por mim, olhando de fora, hoje as pessoas elas querem estar conectadas, né? Até quando a gente colocou LK Connect, porque a partir de um negócio, eu vim fazer um negócio com a Play, vamos dizer assim, né? Hoje o nosso negócio é com a Play, mas de repente surge o Pedro. E o Zé Ricardo vai fazer um negócio, vai tomar um café na padaria. De repente ele encontra o José. E através de uma conexão, eles criam um negócio. E eu vejo que negócios hoje eles surgem de conexões. Às vezes eu me conecto porque você gosta de uma água com gás e eu também gosto. Porque você come em determinada lanchonete e eu também. E é uma forma de conexão. Então, assim, eu e a Lohane somos apaixonadas, vamos dizer assim, gastronomicamente falando. E Rio Verde, ele está se moldando até nisso.
né? Então, a gente quer se conectar totalmente. Não queremos ser somente aquelas corretoras que oferecem produtos, você não compra e nunca mais liga. Pelo contrário, queremos que quando você for fazer o seu investimento, você lembrar de nós. Entendi. Então a gente quer criar esse tipo de relacionamento com Vocês estão trabalhando como corretoras há quanto tempo cada uma de vocês? 1 ano e 6 meses. Mas você já tem bastante autoridade no assunto, hein? Isso é bom. Isso é muito bom. Eu tô há pouco tempo no mercado, né? Eu iniciei, já faz o quê? 7 meses. Pois é, eu estou falando de pessoas, de profissionais que estão no mercado há menos de 2 anos e que já têm autoridade, já têm conhecimento no segmento. Fazer diferente. Isso é muito Isso, bom. buscando muito por isso. Eu acho que o mercado hoje, como tem muitos lançamentos, exige estudo, né? Exige você ter propriedade. Para falar, até porque os nossos clientes, eles têm muitos assuntos. Não estou puxando sardinha, tá? Vou ali para a câmera para falar. Não tô puxando sardinha. Mas eu já conversei com muitos corretores, pessoas de muita experiência, aqui nesse lugar mesmo, tá? E eu não vi gente com tanto conhecimento como vocês, não. Que bom. Não tô falando isso aqui não tô falando isso aqui por encher a bola de vocês. Tô falando porque eu conheço muita gente. Muita gente. E eu ouvi um tempo, tem corretor que é lento, tem, né? E para ser corretor tem que ser, ó, no estalo. Opa. A nossa própria cidade não deixa nós sermos lentos, né? Porque assim, hoje, para você fazer grandes negociações, para você fazer bons negócios, você precisa ser ágil até um ponto, Zé. Porque às vezes nós falamos para os nossos clientes assim, olha, vamos fechar. Exato. Porque assim, não é somente nós trabalhando aquele imóvel, né? Tem toda uma empresa trabalhando, né? Nós lá todos, e fora o restante do mercado. Então, assim, por isso que o cliente ele precisa ter uma conexão, ele precisa ter uma confiança no corretor, para que o corretor leve para ele as melhores oportunidades e para que no momento da compra ele não pense muito, porque o mercado de Rio Verde não te permite pensar muito. Enquanto você pensa, tem outra pessoa fazendo o negócio. E se eu comprar um imóvel através de uma pessoa que não entende de direito imobiliário? E que também não entende de mobilidade, de design, de interiores, vou dizer assim, do mundo arquitetônico, tá? Eu vou estar correndo um risco, né? Com certeza, Zé. E quais deles, vamos dizer assim, Tanto que eu formei em Direito, aí eu fiz uma pós-graduação em Direito Civil, eu entrei pro mercado imobiliário e falei, gente, vou fazer uma pós em Direito Imobiliário. E tenho me apaixonado totalmente pelo mercado Não imobiliário. para de estudar, não? Não posso. Agora é a hora de estudar. E aí, conciliando essa questão do designer e tudo, eu vejo que o cliente, ele precisa sempre estar amparado no que tange. A quantidade do tempo que o construtor precisa dar a garantia, né, daquele imóvel para ele. Porque às vezes, quando eu não tenho conhecimento, pode ocorrer alguma coisa que a gente sabe que pode ocorrer, né? Como ocorreu lá nessa casa, por exemplo, de uma trinca, de um vazamento. E outra também de um estelionatário. Justamente. Que eu já sei de casos aqui de Rio Verde, cara que comprou o imóvel, estourou champanhe, o negócio, o cara era totalmente de viés contrário, era uma ala. Então a gente precisa saber, assim, de onde vem, né? E hoje em dia tá tendo muita expertise em relação a isso, né? Então, assim, a gente tem que realmente olhar com olhos muito focados, eu posso dizer assim, porque... Por exemplo, o cara contrata um elaborado, vocês vão proteger a pessoa, não é isso? Problema com documentação. E assim, nós, tanto o conhecimento que eu tenho, a formação que eu tenho, nós ainda temos, assim, hoje uma advogada na Futura, que ela fica totalmente por conta de contratos. Eu acredito que hoje são poucas ou quase que a única imobiliária que tem totalmente um departamento jurídico. Que auxilia também até em questões legais, por exemplo, se vai afetar a valorização do imóvel, se o uso futuro do imóvel também pode sofrer um problema, vocês também orientam nisso. Porque assim, hoje você precisa ter um conhecimento totalmente abrangente, mas para você conseguir conciliar a pessoa para que ela não faça um mau negócio e que ela não saia prejudicada lá na frente. Eu quero comprar um imóvel, eu quero montar
a minha agência de publicidade, um exemplo. E aí vocês vão dar a consultoria, né? Cara, esse aqui é o código de postura do município. Justamente. Não aceita. Porque realmente eu posso comprar um local bem bacana, baratinho, um local top pra mim. Mas eu não entendo de nada. Aí eu vou lá construir, opa, peraí. Aí não pode. O recuo aqui é tanto, que não sei o que, você perde tanto. Então essa consultoria de quem entende já é diferenciado. E tem propriedade para falar. E, por exemplo, hoje nós vemos... E eu tenho, assim, também... Eu me apaixonado por essa questão de áreas, né? Rio Verde está crescendo muito. Então, para que as pessoas fiquem cada vez mais bem centralizadas, nós vemos que são um dos grandes motivos da demanda de verticais. Então, a zona para construção, né? Zona 1, zona 2, zona 3, né? Zona 4, por exemplo. Então, Mas o que é isso? Cones, Zona 1, 2, 3, 4, aeronáuticos, eu o já que é isso? cones aeronáuticos, né? Por exemplo, a quantidade que você vai poder, a altura de um vertical, por exemplo, um determinado solo. Mas nessa zona, por exemplo, zona 1, por exemplo, aí eu posso construir até tal altura, é isso que você está dizendo? Exato. Vamos supor, às vezes um bairro, por exemplo, um determinado bairro, vamos utilizar aí o Interlagos. Às vezes, 2 quarteirões ali, eu posso construir um prédio de até 14 andares, vamos supor. Atravessei a rua, é um outro quarteirão. Pode. Já não posso. Então, assim, Por isso que eu não posso subir drone em alguns lugares quando Interlagos. Precisamos ver questão de impacto ambiental também. A gente fala de drone que ele vai fazer filmagem aérea, né? Às vezes não sobe nem com a reza brava. não sobe. Porque, assim, se a gente for ver a altura que tem ali perto daquela circular, ela tem basicamente o mesmo nível do aeroporto. Porque ali no Interlagos tem um declínio. Então, alguns lugares você vai subir o drone com tranquilidade, outros não. Então, assim, como eu disse, né? Eu tô há pouco tempo no mercado, mas aprender tudo isso, ter conhecimento de tudo isso, para mim é muito gratificante. E assim, ter a Lohane ao meu lado, com todo o conhecimento que ela tem, o Pedro Paulo, né, que tá no mercado aí, a Futura em si, todos os colegas, é muito gratificante. O boss fica lá só. Ele tá leve, Mas o boss entende demais também. no IRTA também, que tá muito forte pra nós, nossa, uma querida. A Futura, ela tem toda uma forma de trabalho assim, que eu vejo que é bem diferente das outras imobiliárias. Competência, responsabilidade, que eu vejo que é um dos pontos primordiais, né? Atrás de um grande corretor, se ele está dentro de uma imobiliária, precisa ser uma grande imobiliária. Então, Vestir a camisa realmente da empresa. E ali a gente vê que a gente tem 3 pontos, né? O Pedro Paulo, que é o comercial, o Breno, que é o administrativo, e a Dona Urita, que é o coração. A gente até costuma dizer que se colocar o Pedro e o Breno, e quem não sabe que eles são irmãos, jamais imagina que são. Então, assim, são pontos que a gente absorve bons de cada um deles. E isso, a gente poder crescer junto com eles, é muito bacana. Muito bom. e assim, Zé, nós estávamos até esses dias, eu acho que até inspirado no Fala, né? A gente teve o Fala Futura. E o Pedro Paulo colocou, né, nós duas lá na frente, junto com uma colega também, que já está há alguns anos lá na Futura, é uma referência para nós. Nos colocou nós 3 lá na frente. E uma das perguntas que ele fez foi, por que Futura? Né? E eu já tive algumas pessoas me fazendo essa pergunta. E hoje eu vejo, assim, todo esse conhecimento que eu tenho, toda essa experiência que eu tenho adquirido, essa vivência de vendas distintas, lote, casa, área, ter esse olhar justamente por estar dentro da Futura, da empresa que é a Futura hoje, da referência que é a Futura hoje. A gente falava aqui, falou no último podcast aqui nosso, da questão de faturamento, né? E a Futura, tipo, sei lá, tá entre os top 6 aí. Aliás, mentira, faturou 6 vezes mais do que uma imobiliária de Goiânia fatura, né? Um corretor, enfim. São números, assim, surpreendentes. Vamos estar no top 1. Ah, não, lógico. Não, eu acho que vocês já estão. Eu até falei errado. Vocês estão com números exorbitantes, Tá, assim, em comparação com o Goiânia, vocês estão lá na frente, né? De uma grande rede famosinha aí, né? Na rede social lá, não vou falar o nome. Mas... Tudo se deve ao trabalho, né,
desenvolvido e justamente a essa expansão que Rio Verde está passando, né? E eu vou dizer pra vocês, se nós ficar conversando aqui, nós vamos ficar até 3 da manhã e não vai acabar. Né? Vamos virar a noite aqui, virar o dia e não vai dar certo, né? E tem assunto para acabar, que não acaba mais. Mas eu queria perguntar para você, para a gente finalizar, com certeza vocês se espelharam em alguém para entrar no mercado, né? Vocês devem ter visto ou ouvido algo de alguém que motivou vocês a entrar nesse mercado. E qual conselho vocês dariam para alguém que está tentando se enveredar por essa área de vocês aí? O que vocês poderiam falar para nós aí? Vou começar por você dessa vez, Carol, e encerrar com a Lohane. Fala para mim. Acho que tudo que nós vamos fazer, Zé, independente da área, e principalmente ser corretor de imóveis, é ter disciplina, compromisso, e principalmente muita responsabilidade com o outro, né? Nós vemos que hoje o mercado ele pede pessoas que realmente estão dispostas a se doarem, porque corretor não existe hora, não existe dia, não existe final de semana, a todo tempo, a todo momento. Então, assim, quer entrar para esse setor, é um setor muito promissor, é um setor que tem espaço, né, para todos, mas que você já venha com esse pensamento. Não olhe só para a comissão, não pense que é fácil, todo dia é um desafio novo, mas que com entrega, disciplina, disposição, eu tenho certeza que essa pessoa vai ser muito bem sucedida. Que bom. Manda seu recado aí, Lohane, para nós. Eu acho que eu posso falar é paciência, ter paciência, que tudo acontece no tempo certo e tudo faz parte de um processo também. Igual a Carol falou, é ter disciplina, a gente entender que tudo que a gente planta hoje a gente vai colher, não tem como não colher, então a gente ser disciplinado hoje. Não é um caminho fácil, falar assim, não, vira corretor que você vai chegar ganhando rios de dinheiro, não é assim. Eu vejo que muitas pessoas passam essa imagem, mas é igual eu falei no início, se não tiver trabalho duro, se você não tiver renúncias principalmente, você não chega onde você quer. Porque assim, eu imagino que deve ser muito similar ao mundo comercial de qualquer outra empresa, mas pode parecer que vocês vendam muito, pode ser que vocês vendam muito num dia e fiquem muitos dias sem vender. Exatamente. Então acho que paciência e disciplina é primordial, Primordial. Né? E não desistir. Tem frustração todo dia, tem problema todo dia e não deixar isso abater. Como se diz, jogar para o universo e tentar resolver da melhor forma e bora pro próximo. Que coisa boa. Assim, eu acho que vocês estão no caminho mais do que certo. Quem for cliente de vocês vai estar muito bem amparado, muito bem, vou dizer assim, representado, né? E com certeza vocês vão orientar para bons negócios. Então, quem está nos acompanhando aqui, ficou esse tempo todo nos ouvindo, aprendeu muito conosco, assim como eu aprendi, né? Com vocês, e quer seguir vocês aí nas redes sociais. Qual que é o endereço de vocês? @Lohane. Lohane normal? Eu vou perguntar igual pergunta da minha esposa. Ai, é Lohane meu Deus. normal? Não, com 2 R's, um Y e 2 L's. É truco. Underline Futuro Imóveis. Então, Lohane com 2 R's, um Y e 2 L's. Underline Futuro Imóveis. Isso, e o seu, Carol? O seu é Carol. Escolhi uma parceira ideal. Caroline, tem Carlos início, né? L-A-I-N-Y. Y está no final. Caroline, underline. Futuro Imóveis. Só procurar vocês lá no... E não menos importante, o LK Connect. Pois e o @LK Connect. Se seguir o LK Connect, eu acho que já acha vocês ali. Sim. Legal, muito bom, muito bom. Meninas, eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui, dedicado o tempo de vocês conosco, né? Por terem trazido tanto conhecimento e desejar sucesso para vocês aí, nessa jornada, nesse mundo imobiliário de Rio Verde. Contem conosco para o que precisar. Eu estou à disposição aqui através da Play, para a gente poder proporcionar resultado para vocês e para Futuro Imóveis também. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui, tem
temos a certeza que vai agregar muito no nosso trabalho e que seja só o primeiro de muitos, né, Carol? E é isso, Zé, é uma grande satisfação, né, estar aqui hoje. Nós sabemos a referência que hoje a Play é no mercado de Rio Verde também, né? Então, parabéns por isso. E nós vemos que o sucesso é isso, né? O tempo, é a dedicação, né? Um grande exemplo que nós temos, assim como a Fatura também. E eu falo muito que Deus, ele já fez tudo por nós, né? A gente só precisa estar disposto a fazer a nossa parte. E que nós vamos colher sempre da melhor forma. Tudo já está pronto, tudo. Ele já fez totalmente tudo por nós. Então a gente só precisa estar disposto. E disposta nós estamos muito, aprendendo dia a dia, cada vez mais. Eu falo assim, que clientes são bênçãos do Senhor. E um cliente abençoa a sua vida, consecutivamente você abençoa a vida de outras pessoas. E é uma cadeia. E eu sempre oro muito pela vida dos meus clientes. Porque a bênção é graça na nossa vida. Então, negócios não são apenas negócios, né? A gente precisa olhar como sonhos. E pessoas não são apenas pessoas. Nós somos criados individualmente, cada um com uma personalidade, cada um com uma perspectiva diferente. Então, ter um cuidado com o outro, e o mercado ele nos proporciona isso, ter contatos diferentes, ter conexões diferentes. E a Loveline, né, hoje é alguém que eu tenho mais próxima, e é uma conexão nova que nós estamos buscando trazer algo novo para o mercado. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir grandes coisas, né? Tem uma passagem bíblica que fala grandes coisas o Senhor tem feito para nós até aqui, né? E vai fazer muito mais. Isso. Amém. Né? Não sustenta dia após dia, né? Amém. Seja. Nosso Deus está sempre nos iluminando aí, ilumina vocês. E eu falei hoje com a Carol e com a Lohane. E logo, logo a gente terá mais um episódio do Playcast. Obrigado a você que ficou até aqui. E eu vou ali negociar a comissão com elas, porque elas vão vender a casa pro Pedro e eu preciso ganhar também ali e etc. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Play. Com Zé Ricardo Fala Zé.